Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o deputado federal Valmir Pracidelli, que é do PT de São Paulo. Olá, deputado, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Amaral, eu que agradeço o convite de mais uma vez estar participando desse programa tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Deputado, explica para mim e para os nossos telespectadores, até há um tempo atrás, o senhor figurava, tinha o posto de vice-prefeito aqui da nossa cidade. De repente, nós temos o senhor como deputado federal. Como que acontece esta transição? Qual é o fato que ocasiona esta mudança de posto? Olha, eu fui eleito vice-prefeito na chapa do prefeito Jorge Lapas em 2012, na eleição, eu era vereador da cidade, fui eleito vice-prefeito. E depois uma discussão com várias lideranças de Osasco, da região, decidiram que eu poderia ser candidato a deputado federal, com a importância que tem para a nossa região a representação, ter alguém que represente a nossa região lá em Brasília. Fui candidato e fui eleito deputado federal. E, nesse sentido, para assumir o cargo de deputado federal, eu tive que renunciar ao cargo de prefeito, para poder assumir, de vice-prefeito, para poder assumir a condição de deputado federal. É incompatível, apesar de ter uma discussão jurídica, mas eu preferi, nesse caso, não correr o risco jurídico de ter depois uma ação que pudesse impedir o exercício do cargo de deputado federal. Então é uma renúncia, não é um afastamento. É uma renúncia, nesse caso, porque o vice-prefeito é uma expectativa de cargo, apesar de ser uma expectativa de cargo, há uma dúvida jurídica, nesse caso, se poderia manter o cargo de deputado federal, manter o cargo de vice, sem assumir a prefeitura, por exemplo, ou só assumindo a prefeitura num caso de vacância. Mas, para evitar qualquer problema, nós tomamos essa decisão. E nesta situação, o cargo de vice-prefeito fica vago? Não é que ele fica vago, é que a linha sucessória passa a ser até o segundo na linha sucessória, que seria o presidente da Câmara, passa a ser o primeiro na linha sucessória, automaticamente. Não é que fica vago, né? A atividade propriamente dito de um vice-prefeito, além da sucessão, num caso de ausência do prefeito, ela tem uma força administrativa? Força política é notório que tem, mas administrativa, ela tem uma força administrativa? Aí varia de cidade para cidade, de cargo, porque vice-governador ou vice-presidente é a mesma situação. Pode assumir uma secretaria, um vice-presidente, um ministério, ou não. Pode ocupar alguma atividade, né, conduzir algum programa específico. Depende da relação com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente em cada situação, né? E me fale um pouco sobre o cargo de deputado federal. Quais são as ações propriamente dito? O que faz um deputado federal? Olha, o legislativo, em todas as esferas, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, em geral, é o mesmo papel. Como o próprio nome diz, é legislar, elaborar leis. O vereador no plano municipal, o deputado estadual no plano estadual e o deputado federal no plano federal. Elaborar leis, fiscalizar o executivo, tá certo? Acompanhar o controle de gastos, a execução orçamentária, a ação dos ministérios do executivo, e fazer a relação, digamos assim, institucional do seu estado, dos municípios que ele atua, com o governo federal também. Sendo esta a atividade de um deputado, gostaria de ouvir do senhor quais são os seus focos, quais são suas preocupações frente à política nacional. Olha, o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país muito grande. E, evidentemente, os temas debatidos
em Brasília são bastante complexos. Apesar de ser deputado do Estado de São Paulo, da região de Osasco e da região de Osasco, a nossa atuação não pode se restringir a isso, assim como dos demais deputados. O debate geral feito na Câmara Federal é um debate que diz respeito às ações para o Brasil inteiro. Então, são temas diversos. Eu sou integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Todos os projetos que tramitam na Casa passam pela Comissão de Constituição e Justiça. E sou integrante da Comissão de Trabalho, que também debate todas as questões relacionadas às questões trabalhistas, né? Fiz parte da CPI da Petrobras, sou integrante do Conselho de Ética da Casa. Então, os debates nesse ano foram circunscritos, os que eu mais atuei, a essas questões, a essas comissões. São 3 temas que está dando bastante assunto, né? A crise política, propriamente dito, a crise econômica, mas principalmente que mais interfere, mais afeta o eleitor, o munícipe, o cidadão como um todo, é a questão trabalhista. Estamos passando por uma fase bem ruim nesse momento. Olha, veja, nós vivemos um período, claro, de intensos debates políticos. As pessoas têm acompanhado um acirramento muito grande da disputa política, uma instabilidade nesse sentido política. Essa instabilidade política, ela também, evidentemente, colabora bastante com uma instabilidade econômica. Agora, o período que passamos, que não é um período de crescimento, é um período, de fato, de retração da economia, ele precisa ser observado de forma mais ampla, não apenas em função da disputa política. O mundo hoje passa por muitas dificuldades. Nós estamos vendo, acompanhando o que tem acontecido nas bolsas de valores no mundo inteiro. A China, que tinha um crescimento em torno de 10%, o ano passado foi em torno de 7%, se projeta para esse ano um crescimento em torno de 6%. É um crescimento importante. Porém, para um país com a dimensão da China, com a importância que tem, isso significa uma retração em todos os países, especialmente uma retração na economia brasileira. Né? O dólar em alta, você tem reflexos disso em função da queda do petróleo no mundo, tá certo? O valor do petróleo, a Europa passando por dificuldades, países como França, Espanha, Portugal, com níveis de desemprego em torno de 20%, 25%. Então, isso tem reflexo no Brasil. Então, nós precisamos exatamente fazer esse debate, que esse debate político, essa disputa política, não contamine ainda mais as ações de recuperação da nossa economia, que precisamos ter para voltar, para que o país possa voltar a crescer, para que as pessoas possam consumir. Porque a economia, ela tem um grande ingrediente de subjetividade, vamos chamar assim, né? Se as pessoas elas têm receio de se a situação vai estar boa, se ela vai manter elas emprego, retraem etc. Os investidores. Ela retrai, os investidores param de investir, a população para de consumir, e isso vai fazendo com que tenha um refluxo maior. Então, nós precisamos exatamente reverter essa situação. A presidenta Dilma tem encaminhado medidas para o Congresso para serem discutidas e votadas nesse sentido de recuperação da economia. A bancada do PT tem discutido nesse sentido também. Nós estamos apresentando uma pauta de recuperação da economia que vai desde a mudança da tabela do imposto de renda, ampliando, né? Por exemplo, nós estamos apresentando um projeto que altera a isenção de R$ 1.800, R$ 1.900 para R$ 3.800. Isenta mais 13 milhões de contribuintes. Né? 13 milhões de contribuintes. Porém, aumentando a faixa para os mais ricos. Dessa forma, alivia quem tem um poder aquisitivo inferior. Menor, mas tributa, de fato, aqueles que têm renda. Né? Por exemplo, a tributação, uma espécie de um IPVA para navios, embarcações, para jatinhos, etc. Porque são os ricos que têm isso. E eles que, evidentemente, que se beneficiam mais né, com a especulação financeira, também devem ter uma responsabilidade maior com relação
a essa recuperação econômica. Deputado, com o aumento ou com a escassez de um determinado produto, a tendência do preço final para o consumidor é ser elevado de alguma forma. Estou falando especificamente no caso do combustível, da gasolina, do petróleo. Em havendo aumento do barril de petróleo, consequentemente, o valor do combustível para o consumidor final tende a ter uma elevação. O inverso, aparentemente, não é verdadeiro. O barril do petróleo, há muitos anos, há décadas, nunca esteve num patamar tão baixo. Mas isso não repercute, não reflete na bomba de gasolina. É porque não é uma situação automática nesse sentido. Quando o barril de petróleo teve em torno de $100, o preço da gasolina brasileira se manteve no mesmo padrão, ela não foi aumentado. Nós precisamos considerar a distribuição de gasolina no Brasil, assim como uma visão semelhante à da distribuição de energia elétrica, por exemplo. Uma coisa é você falar aqui do Grande Centro, outra coisa é você falar lá da região amazônica, né, que você também precisa ter abastecimento de energia, abastecimento de combustível, etc. O Brasil ele tem a autossuficiência hoje em petróleo, porém ele precisa refinar esse petróleo. Sim. Ele ainda tem uma necessidade de importação. Os preços do petróleo estão caindo por uma disputa geopolítica internacional, né? Os Estados Unidos têm a produção de xisto, o Brasil descobriu o pré-sal, a Rússia estava produzindo petróleo, o Oriente Médio, né, que é o grande produtor de petróleo, tem na OPEP determinado esse valor. É uma discussão mais complexa do que simplesmente o valor na bomba de combustível. Nosso programa está sendo, nesse instante, ao vivo, e nós podemos ter a participação do nosso telespectador pelo WhatsApp 95893-5075, assim como fez o Amir Correia, final de telefone 1749, e ele indaga: o senhor acredita, com essas mudanças, na melhoria da economia do nosso país? Eu acredito, eu confio que o Brasil ele tem toda a condição de voltar a ter um crescimento. Nós precisamos ter, em especial no setor produtivo, uma iniciativa por parcela dos empresários, também conjunta com o poder público nesse sentido, né? Muitos empresários hoje não investem, não buscam uma possibilidade de crescimento como precisamos ter na nossa economia, né? Então, eu acho que a crise sempre é uma possibilidade de você buscar novas ideias, novas iniciativas nesse sentido. Claro que nós precisamos ter algumas alterações de legislação, claro que nós precisamos ter algumas possibilidades de linha de crédito. O que a gente defende é que os bancos públicos, por exemplo, sejam utilizados exatamente para isso, para fomentar a economia. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o próprio BNDES, que já tem investido bastante, para dar condição de crédito, dar condição de que as pessoas possam, em especial o setor produtivo, possam buscar linha de investimento para retomar esse crescimento. Deputado, vou pedir licença para o senhor e para o nosso telespectador, porque nós faremos um pequeno break e voltamos já. Não saia daí. De volta com Café com Autoridade, hoje conversando com o deputado federal Valmir Pracidelli, e ele nos explica um pouco sobre a gestão, sobre a condição, sobre a situação geral do nosso país. E o Jonas Góes, do final do telefone 3309, pergunta: o que acontece com o governo para que o dólar tenha dado uma disparada desta? Tem uma explicação? Olha, isso não é uma ação
do governo diretamente. O dólar no Brasil, ele não é um dólar controlado, ele é flutuante naturalmente, de acordo com as tendências. Com a tendência do mercado. O interesse do investidor. O governo ele tem sempre adotado medidas, tanto quando o dólar sobe demais, quanto reduz demais, para poder manter este crescimento agora do dólar nesse patamar, diz respeito a toda uma questão econômica internacional, discussão. O dólar está sobrevalorizado, supervalorizado, não apenas aqui no Brasil. E tem um debate hoje acontecendo nesta semana, inclusive lá em Davos, dos grandes empresários dos diversos países, com as dificuldades que os países estão vivendo. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade no Oriente Médio, na Europa, em função de muitas guerras que têm acontecido lá. O próprio Reino Unido, a Inglaterra hoje discute se mantém ou não mantém no euro. Então, tudo isso tem um reflexo também no nosso país e tem reflexo no dólar. A ação do Banco Central essa semana de manter a taxa de juros nesse patamar, acho que foi correta. O dólar sobe um pouco em função dessa tomada de decisão, mas evidentemente, claramente pela especulação dos rentistas, que queriam que a taxa de juros pudesse subir um pouco mais, para que eles pudessem ganhar na especulação financeira. O Banco Central manteve a taxa de juros nesse sentido, acho que foi uma medida correta, e o dólar tende, evidentemente, a caminhar, digamos assim, no sentido do procedimento da economia. Se nós retomarmos o crescimento, se também outros países começarem a se recuperar, nós vamos ver que o dólar vai abaixar e voltar para os patamares de normalidade. Mas a decisão do Banco Central, ela teve uma conduta um pouco atípica que gera incerteza e instabilidade, porque o discurso, o pronunciamento era num momento exato, eles tomaram a decisão de não aumentar. Isso não causa uma insegurança, uma instabilidade junto aos investidores? O que há como eu disse, há uma especulação bastante grande, de uma parcela da mídia, de uma parcela de economistas, dos rentistas que querem fazer, as agências que avaliam os cenários querem influenciar nesse sentido. A economia, a globalização da economia tem esses reflexos. Há ainda quem tenha a postura de quanto pior, melhor? Sem dúvida nenhuma, nós vemos isso em especial nos partidos de oposição, nos deputados de oposição, que atuam exatamente nesse sentido, o quanto pior, melhor. A instabilidade política potencializa a instabilidade econômica, sem dúvida nenhuma. A inflação é um fantasma do qual nós devemos ter medo daqui para frente? Olha, a inflação é um fantasma que nós devemos ter medo, mas aprender a conviver. O Brasil ele não tem história na sua economia de ter taxas de inflação de 0%, de 1%, de 2%. O Brasil, na melhor dos seus momentos, a taxa de inflação, os índices de inflação chegavam a 5%, 6%. Nós precisamos conviver com isso, né? A inflação ela é ruim, ela evidentemente corrói, em especial dos trabalhadores, os seus ganhos, mas nós precisamos saber que ela também, estando dentro de patamares aceitáveis, de possibilidade de crescimento, é possível. Eu acho, claro, que nós temos que tomar medidas para que ela seja contida, né? Que a taxa de juros seja reduzida. Isso é importante, que as pessoas retomem o consumo, né? Mas que a gente tenha a condição de ter um mercado que seja, ao mesmo tempo, consumidor, mas que induza o processo de crescimento sem que tenha desabastecimento, sem que tenha uma condição de potencialização da inflação maior. Há algumas décadas nós vivemos um período inflacionário
muito atípica, e nós convivíamos com isto, a ponto de irmos ao supermercado pela manhã, os produtos estarem com um preço, e ainda não havia a automação de códigos de barras, então eles trocavam, às vezes, as etiquetas. A gente chegava a levar produtos com 2, 3 etiquetas, porque elas eram sobrepostas. 80, década de 90... Nesse nível, não chegaremos. Eu não acredito nisso. Apesar de alguns... profetas do Apocalipse que nos trazem tragédias cotidianamente, eu não acredito nisso. Eu repito, acho que o Brasil tem toda a condição de retomada de crescimento, a presidenta Dilma está absolutamente consciente nesse sentido, apesar dos ataques cotidianos que tem sofrido, e tem tido responsabilidade na gestão do seu governo, na gestão do país. Então, tudo leva a crer que o Brasil passará por essa instabilidade natural que tem acontecido, como eu falei, em muitos países do mundo, mas que nós recuperaremos a nossa economia, até pela dimensão que o Brasil tem. Pela sua colocação, pela sua exposição, acredito que o senhor já tenha respondido a pergunta do Carlos Matias, que ele indaga: deputado, como o senhor enxerga o futuro para daqui 5 anos, tendo em vista que o Brasil, onde o petróleo vale mais que o próprio petróleo? Carlos Matias, final 2936. Veja, há como eu diria, uma espetacularização da chamada tragédia. Se a gente tiver, digamos assim, na ação econômica, posturas sempre pessimistas, certamente não haverá condição de crescimento. Eu estou dizendo exatamente o contrário. O Brasil precisa, os brasileiros em especial, os investidores, os produtores, os empresários, precisam compreender a complexidade do Brasil. Nosso parque industrial precisa ser modernizado, as indústrias precisam ter condição. Mas a carga tributária é muito grande. A carga tributária nos países, como, por exemplo, os Estados Unidos, é maior do que a do Brasil. Na Europa, a maioria dos países tem carga tributária maior que a do Brasil. Então, nós precisamos fazer um debate de forma mais madura. Nós não podemos querer que o poder público preste um serviço semelhante às sociais-democracias europeias e não querer pagar por esse serviço no sentido da contribuição que as pessoas dão. E, é claro, nós precisamos fazer com que a camada mais rica pague mais do que a classe média e os trabalhadores. Isso é evidente. Então, essa distorção vamos dizer, da tributação nacional precisa ser corrigido. Também a correção das disputas dos estados e municípios com relação à tributação, as disputas de ICMS, as disputas de ISS, que acontecem cotidianamente. Então, nós precisamos resolver essa situação. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco de um tema que foi bastante debatido e agora se ofuscou um pouco, não se fala muito, mas é sabido que algumas decisões foram tomadas a respeito da CPMF. Então, a CPMF, veja, é um dos impostos mais justos que tem. As pessoas às vezes, têm uma dimensão bastante ruim em função daquilo que é vendido. Quem especula, quem tem dinheiro aplicado, são os trabalhadores ou os grandes rentistas? Né? Digo que é um imposto mais justo porque ele pode ser controlado efetivamente de forma mais intensa, inclusive pelos órgãos de controle. Porque tributa mais quem tem mais. Quem tem dinheiro, ele vai tributar quem especula financeiramente. Nós, por irresponsabilidade do PSDB e de alguns partidos, foi retirado 40 bilhões da saúde e foi extinta a CPMF. Veja, é um debate que nós precisamos fazer. É um dos ingredientes de possibilidade de retomada econômica
de recursos exatamente para que o governo possa aplicar nos programas pelo país afora, nas obras, nos estados, nos municípios. De forma não oficial, foi dito que a CPMF já tinha sido aprovado. Isso não é um fato? Não foi. Isso foi um boato, ou porque circulou, realmente não foi uma forma oficial, mas se disse que a CPMF havia sido aprovada e que entraria em vigor a partir de setembro. Isso não é um fato. Não é um fato. Não foi aprovado. O Jesse Brito, final do telefone 2472, diz: morador de Osasco há 30 anos, gostaria de saber se o deputado Valmir Pracidelli vai disponibilizar emenda parlamentar para Osasco e se ele já pensou em disponibilizar verba para o problema de alagamento no Rochdale. Olha, eu já disponibilizei da minha condição individual, porque cada deputado pode disponibilizar um pouco de recurso. Assim, no primeiro ano, o deputado não tem verba para disponibilizar, que foi 2015, que foi o meu primeiro ano de mandato. Perfeito. Excepcionalmente, o ano passado, os deputados novos que assumiram tiveram 4 milhões e 800 para disponibilizar. Desses 4 milhões e 800, 2 milhões eu disponibilizei para Osasco, 1 milhão para a área de saúde e 1 milhão para obras de infraestrutura. Dos 4 milhões e 800 que eu tive. Aí foi um pouco para Carapicuíba, um pouco para a região e algumas cidades também do interior. Este ano, individualmente, nós temos 16 milhões para disponibilizar. Desses 16 milhões, em torno de 5, 6 milhões devo disponibilizar para Osasco. Mas eu tive uma ação mais direta com relação à nossa cidade. 1 milhão para o campus da Universidade Federal de Osasco, e numa ação coletiva da bancada, a disponibilização de 60 milhões de reais para a ligação da Zona Norte e Zona Sul, uma terceira ponte, que eu consegui debater com a bancada de deputados do Estado de São Paulo para que a gente incluísse no orçamento da bancada estadual esses valores. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença e agradecer também a participação dos nossos internautas, e é sempre muito bom ouvir uma pessoa esclarecendo todas essas informações aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar contigo e com os telespectadores. Me coloco, evidentemente, à disposição de poder, toda vez que for possível, poder participar. Espero poder ter respondido algumas questões, esclarecido algumas questões. A economia, de fato, é uma questão bastante complexa e que exige, como nós estávamos dizendo, ações diversas, tanto do poder público quanto da sociedade, para que a gente possa retomar esse crescimento. Eu sou confiante de que o Brasil é um país, de fato, que tem condição de dar uma qualidade de vida melhor para a sua população e de crescer, como nós vimos num processo de crescimento. É uma instabilidade, que não é só o Brasil que passa, mas que certamente nós superaremos com o esforço tanto do poder público quanto da sociedade. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pela participação de você, internauta e telespectador. Infelizmente, não foi possível ler todas as perguntas, visto a grandiosidade de informação que o deputado tinha para nos passar, mas, volto a dizer, fico feliz em saber que você está interessado pela nossa política. Acompanhe nas TVs de assembleias, TVs de senados, TVs da própria Câmara Municipal, se politize, esteja mais atento à sua cidade, que com isto você só tem a ganhar. Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.